Olá, eu sou Agnello Delgado, técnico em prótese dentária, e eu quero hoje compartilhar com vocês uma dica de como fazer enceramento para facetas com remanescentes escurecidos. É uma possibilidade de fazer facetas com uma base, ou seja, com uma subestrutura de silicato de lítio, de Emex ou de Rosetta ou Alice da GC. Indiferente do silicato de lítio que você for usar, é uma possibilidade de fazer cerâmica injetada apenas com uma base, com uma subestrutura, onde existe a possibilidade de fazer uma estratificação por cima. A ideia de fazer essa técnica, de utilizar essa técnica, é para fazer uma estratificação sobre essa base. Imagina que eu tenho um preparo de faceta, ou vários preparos de facetas, que os remanescentes, os substratos, eles têm cores diferentes ou tamanhos diferentes, E isso para fazer, às vezes, um caso monolítico, onde as facetas, vamos dizer assim, vão ser maquiadas, Os casos monolítico é quando nós fazemos as facetas e elas são totalmente maquiadas. É uma faceta, uma parte do dente que vai ser recomposta apenas com material, só com silicato. Eu prenso ela e faço uma maquiagem para dar uma diferença de cores, de absorção e reflexão de luz, para ter aquela ideia de incisal, com uma cervical mais cromatizada e tal. Então essa é uma possibilidade de fazer facetas com silicato de lítio, que é muito comum se fazer dessa forma. Mas quando eu quero fazer uma faceta ou várias facetas estratificadas, eu tenho uma outra opção, que é fazer uma faceta na técnica de cutback. Como que seria a técnica de cutback? Cutback, eu faço a escultura da faceta no tamanho ideal, no tamanho que seria realmente o resultado final, de acordo com o planejamento, e faço uma pequena redução da incisal, da região incisal, e depois dessa redução, vamos dizer assim, que eu tenho um dente tamanho ideal já, inteiro. Para quem faz metalocerâmica, para quem aplica metalocerâmica, é comum nós esculpirmos toda a dentina e depois recortar para aplicar incisal, ou seja, fazer um cutback na dentina para aplicar incisal. No de silicato, na técnica de silicato, do cutback, pode se fazer da mesma maneira. Só que a dentina aqui vai ser a parte que eu vou injetar. Então eu vou esculpir todo o dente, toda a faceta em dentina, depois de injetada, adaptada, ajustada o ponto de contato. Às vezes pode até ser feita uma prova desse caso assim. Então eu faço uma redução só na região incisal, faço uma caracterização da parte interna, de mamelos ou de lóbulos, de região de transparência, e depois eu aplico uma incisal ou um esmalte sobre esse de silicato, sobre essa base, e aí eu tenho um dente que me apresenta uma policromia. Para isso eu preciso de um pouquinho mais de espaço. E existe uma terceira possibilidade, que é uma possibilidade de fazer apenas uma base, como se fosse um coping bem mais fino de silicato, e depois estratificar a dentina e a incisal. Qual seria a indicação, qual a ideia de fazer essa base de silicato e estratificar a dentina e incisal, se eu poderia fazer apenas um cutback? A ideia seria para casos onde eu tenho um remanescente muito escurecido, ou esse remanescente ele tem diferentes tamanhos. Então, se eu usar uma pastilha de silicato, por exemplo, numa cor, num nível de transparência de cor LT, por exemplo, que é Low Translucent, eu vou ter ainda uma influência do remanescente sobre essa faceta. Então, nesses casos, eu prefiro fazer uma base, um coping, para dar uma mascarada, ou seja, para pacificar aquele remanescente, aquele dente, aquela parte do dente que ficou lá, o preparo, que às vezes um está escurecido e outro está claro. Eu quero equilibrar essas cores. E muitas vezes a pastilha indicada para fazer o cutback, que é o LT ou MT, ela não é suficiente, não tem um grau de opacidade, por ser low translúcido ou média translucidez, ela não tem uma capacidade, uma propriedade de bloquear totalmente esse remanescente.
Então, nesse caso, eu preciso de uma estrutura que realmente consiga bloquear esse remanescente escurecido. Então, imagina que eu tenho um preparo lá, que o dente está escurecido, eu quero colocar alguma coisa para mascarar, ou seja, para opacificar primeiro esse dente ou esse remanescente escurecido, para sobre ele aplicar uma dentina e depois aplicar uma caracterização de região incisal e um esmalte. Então a ideia para fazer esse tipo de trabalho é quando você tem remanescentes escurecidos e você quer bloquear esses remanescentes escurecidos ou equilibrar o tamanho deles. Então, nessa técnica, eu vou mostrar aqui para vocês um caso onde eu tenho aqui 6 preparos e vamos imaginar o seguinte, que esses preparos, aqui já está, o modelo já está troquelizado, foi troquelizado, inclusive eu até fiz uma gengiva artificial para manter a arquitetura gengival, para que a gente pudesse ter uma ideia melhor para fazer a escultura. E vamos imaginar que esse remanescente ele esteja assim numa cor, a informação que eu tenho é que esse remanescente, ou seja, esses preparos estão numa cor A3,5, por exemplo. O dentista fez lá o preparo, tentou clarear ou não teve tempo para clarear, ou às vezes um remanescente está mais escuro, outro mais claro, mas vamos imaginar que ele está a 3,5 ou até um A4. E de acordo com esse já vamos dizer assim, um enceramento do caso, é uma proposta que foi encerada antes do paciente, para que ele pudesse ter uma avaliação estética, né, antes dele fazer o preparo e tudo mais. O dentista encaminhou para o laboratório, foi feito o enceramento, o paciente gostou, esse enceramento foi provado, ele aprovou, e muitas vezes o paciente já está até com esse mock-up, ou seja, com esse desenho anatômico nos dentes, e no planejamento foi planejado fazer aqui 10 facetas, mas aí o paciente achou conveniente fazer apenas 6. Então, com essa proposta de fazer 6 facetas de canino a canino, o preparo desses dentes ele ainda está aqui numa cor A3,5. E a nossa proposta, ou seja, a intenção do paciente é que esses dentes laminados, no resultado final, fiquem assim numa cor BL4. Então, eu tenho 2 opções. Eu posso usar aqui uma pastilha, uma cerâmica LT BL3 e fazer um cutback e conseguir esse resultado. Ou eu posso usar uma pastilha BL3 e fazer apenas uma casquinha, ou seja, uma base, uma subestrutura, e sobre essa subestrutura fazer uma estratificação de dentina e incisal, né? Qual a diferença dos dois, por exemplo? E por que fazer na cor BL3, se a minha intenção é fazer BL4? Acontece o seguinte, eu sempre vou sofrer uma influência, ou seja, a faceta, o laminado, sempre vai sofrer uma influência do remanescente, do preparo, ela vai influenciar a faceta. Ou seja, ela vai escurecer, ela tende a escurecer um pouquinho a faceta. Então, eu tenho que pensar numa forma de bloquear esse substrato. Para bloquear esse substrato, bloquear esse preparo, eu tenho que fazer esse bloqueio com uma cerâmica, vamos entender assim, uma cerâmica mais opaca, mais branca, para me mascarar esse substrato aqui. Então eu faço com BL3, que é um pouco mais claro, aí eu consigo bloquear esse remanescente. Depois eu posso até passar um shade, uma camadinha, fazer uma pintura nessa subestrutura, para chegar ela num BL4, na cor que eu pretendo, para depois estratificar a dentina. Então eu primeiro equilibro esse remanescente. Mas eu poderia, se eu usasse, por exemplo, já uma pastilha BL4, se a minha intenção é fazer BL4. A questão é que se eu uso uma pastilha na cor desejada, ou seja, na cor final, é bem provável que esse laminado ele fica com um valor mais baixo, ou seja, ele vai ter uma absorção de luz maior e a tendência é o laminado ficar um pouco mais acinzentado. Para que isso não aconteça, é interessante eu aumentar o valor desse laminado. E como que eu aumento o valor? Eu uso uma base mais clara, mais branca. E é para isso que eu vou usar a pastilha BL3 como subestrutura. Agora, como fazer essa subestrutura? O
porque eu vou passar uma técnica bem simples. Essa subestrutura, existem várias técnicas de enceramento para fazer essa subestrutura, e uma delas, que é a que eu mais utilizo no laboratório, eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa subestrutura para depois injetar ela e em cima estratificar uma dentina e uma incisal. Bom, de um modo geral, quando nós chegamos nessa fase aqui, deixa eu só ligar aqui o gotejador. Quando nós chegamos nessa fase, que eu já troquelizei o modelo, já fiz a delimitação de término, já recortei e tudo mais, o que pode acontecer, é comum acontecer no laboratório, às vezes eu ter aqui uma bolinha, né? Pode acontecer de aparecer uma bolhazinha, ou um defeitinho no preparo, uma retenção, alguma coisa. Então, o que eu posso fazer para eliminar essas bolinhas no gesso, ou às vezes uma retenção no preparo, ou vamos dizer assim, ainda ali uma ranhura da broca que foi feito o preparo e tudo mais. Eu posso pegar uma cera para fazer um alívio, para eliminar essa retenção, que seja por bolha ou por retenção no preparo de um modo geral. E eu prefiro usar uma cera azul, ou seja, uma cera que tem uma cor que promova um contraste com o preparo. Eu não recomendo usar uma cera aqui, no caso, uma cera na cor do preparo, ou uma cera branca, ou às vezes uma cerinha mais avermelhada, porque nós perdemos a referência. Quando nós utilizamos uma cera que não faça contraste, nós perdemos um pouco a referência da espessura. Então é interessante, todo alívio que você for fazer no preparo, esse alívio seja feito com uma cera que promova um contraste com o preparo, tá? Então eu utilizo essa cerinha aqui, é uma cera azul da Dentauro, onde eu consigo ver a diferença e até mesmo observar o volume por contraste de cor. E você pode fazer um alívio em quase todo o preparo, aonde você achar conveniente fazer para eliminar a retenção. Porém, tem uma observação muito importante que deve ser levada em consideração quando você vai fazer alívio, que o término da faceta, o ideal é não aliviar, ou seja, não faça alívio no término da faceta. Então, quando eu vou fazer um alívio para eliminar a retenção ou às vezes bolha, eu deixo uma margem de mais ou menos 1 a 2 milímetros. Esse alívio tem que ficar distante do término, porque o término tem que ficar apoiado à cerâmica, ou seja, fazer um selamento com a cerâmica. Então o alívio ele tem que ficar na região. E tem alguns casos também, alguns dentistas que até me pedem, falam, olha, eu quero que faça um espaçador para o cimento. E eu já observei que se eu fizer um pouquinho de alívio assim na faceta, ela acaba tendo um assentamento melhor. Mas é uma coisa muito discreta, ó. É bem pouquinho mesmo. Esse espaço, depois ele pode ser um espaço que pode ser usado para espaçador para o cimento, para ficar um pequeno volume de cimento aqui internamente, mas é muito pouco, ó. Algumas empresas até vendem, comercializam alguns materiais que a gente chama de espaçador, para fazer exatamente isso aqui. É um espaçador que ele cria uma película interna numa medida ideal para ser preenchida pelo cimento. Então, pode ser usado esse espaçador, ou você pode fazer o espaçador assim com cera. Eu acho interessante fazer com cera, mas é bem pouco mesmo. É mais aonde tem retenção, onde vocês julgarem que tem retenção, que a peça vai ter dificuldade. Às vezes tem alguns laminados, alguns preparos que fica alguma retençãozinha, às vezes pela broca, ou às vezes pode ter acontecido alguma bolinha também na vazagem do gesso. Então esse momento é importante fazer esse alívio dos preparos com essa cerinha e uma cera que promova um contraste de cor, para que a gente possa identificar a espessura do alívio. Então essa é uma dica bem importante de como fazer aí o espaçador para laminados, e essa técnica eu uso até para coroas também. Quando eu vou fazer coping, fazer coroas, eu faço esse pequeno espaçador, mas é bem pouco mesmo, e só no corpo do preparo. O segundo passo para fazer essa subestrutura eu isolo, e eu uso vaselina para isolar, vaselina sólida mesmo, que a gente compra em farmácia.
Então você pode aplicar vaselina em todo o preparo. Depois de aplicar a vaselina, eu vou usar esse lápis, que é um lápis, esse é o Caran d'Ache Bicolor. Ele é um lápis que é uma tinta orgânica que ela evapora, então ela não interfere na queima, ela não deixa resíduo quando esquenta. Então é importantíssimo usar esse lápis para demarcar o término, ou utilizar um lápis de cera, um grafite de cera, que você compra em papelaria também encontra. Às vezes esse lápis é mais difícil encontrar, mas quem comercializa ele no Brasil é a Besser. Mas também o grafite de cera que você encontra em papelaria também dá para utilizar. Ou até mesmo um lápis aquarelável, tem que ser um lápis de cor aquarelável. Por quê? Porque o grafite não é recomendado, que ele deixa resíduo. E na técnica para prensagem, se fica resíduo de grafite, esse resíduo pode manchar o laminado e ele não sai depois. Então é interessante usar um material que, quando esse anel for no forno para queimar, evapora. Então usar ou um lápis Caran d'Ache ou um lápis aquarelável, que esse aqui também é aquarelável, né? Tem várias marcas aí no mercado, Faber-Castell, Mapex, tem várias possibilidades aí. Ou até mesmo um grafite de cera. Eu acho interessante usar o azul, porque o azul ele faz um contraste bem legal. Então eu marco aqui, ó, o término, olha como ele risca bem legal. Ó. Como esse caso foi feito o preparo, então o preparo tá bem nítido aqui. Se não tivesse sido feito o preparo, nessa fase seria importante fazer a delimitação, ou seja, marcar até onde vai o laminado, que tem alguns casos que os preparos são bem discretos, então não está muito nítido. Então nesses casos é importante ir lá e realmente demarcar até onde vai o laminado. E aí esse lápis ele é de fundamental importância para fazer esse limite aí de término, para que a gente possa ter uma visualização bem legal do término. Dando continuidade aqui, após fazer o alívio, isolar com vaselina e marcar com lápis Caran d'Ache, já vou marcar todos aqui, já para ficar na sequência. E para fazer essa base, eu vou utilizar essa resina, que é uma resina da GC, que é a resina Pattern, mas que também pode ser usado o Duralay. Eu gosto dessa resina, eu acho essa resina muito prática, porque é uma resina que ela tem a mínima contração, ela polimeriza rápido e ela queima muito bem, não deixa resíduos. Então eu acho bem interessante usar essa resina. Eu gosto dessa resina porque o trabalho fica mais rápido e mais preciso. Mas que pode ser usado um Duralay ou um Dacrylay também. Eu já fiz vários casos assim com outras resinas. Atualmente eu uso essa e de preferência usar essa resina com o líquido dela mesmo, tá? Evitar usar outro tipo de líquido, que você vai ter resultados diferentes se você misturar ela com outro líquido. Mas que também funciona. Então, o que eu faço aqui, ó? Com um pincelzinho, esse aqui é um pincelzinho de cerdas naturais da Denkril. A gente compra ele na Dental Creamer. Essa resina também você consegue adquirir na Dental Creamer, na Dental Ita. Esse pincelzinho vem no pacotinho com 6, eu acho bem prático. Fica bem legal esse pincel, eu uso ele bastante no laboratório. E como que eu começo aplicando essa resina aqui para fazer a base? Ó? Eu aplico primeiro nos términos. Eu começo pelo término. Como se eu estivesse aplicando um wash. Igual quando eu faço cerâmica feldspática. Então eu faço um washzinho, ou seja, uma base de resina. E essa marcação que eu fiz com o lápis, ela me orienta muito bem para que eu não faça uma espessura muito grossa e nem passe do término com essa base de resina. Ó, dá para observar que ela está ficando bem fininha. Geralmente eu faço essa base com 0,2, 0,3 do milímetro, a espessura dela, em média. E nessa espessura depois eu consigo aplicar uma cerinha por cima, esculpir. Eu uso essa resina para quase tudo no laboratório, assim, para fazer enceramento. Eu acho que ela dá uma precisão bem legal, queima muito bem, não deixa resíduo e torna o trabalho bem rápido. Eu acredito que economicamente também o resultado é bem interessante.
Então eu aplico em todo o término primeiro a resina e depois no centro. Opa, esse aqui foi um pouquinho a mais. Observa que é uma camadinha fina mesmo. Eu tinha até pego uma porção um pouco maior, até tirei para não ficar muito grosso. Depois acaba que fica muito grossão aqui essa casquinha. É como se fosse um wash mesmo, é uma subestrutura, é um copo bem fininho. Observa que eu levo ele até o término. Eu cubro esse risco azul que eu fiz, essa marcação aqui, ó, com o lápis carandache, eu cubro ele com resina. E aí eu tenho uma certeza de que está bem adaptadinho o laminado. Esse é o resultado da casquinha de resina. Enquanto eu aplico o outro aqui, esse aqui já polimeriza. Vou deixar ele aqui do lado para ele ir polimerizando. Novamente aqui eu vou passar vaselina para fazer o isolamento. E depois, sobre a vaselina, eu passo o lápis carandache para marcar o término. Novamente eu começo pelo término, vou cobrindo aqui todo o término com a resina, uma camadinha mais fina possível. O primeiro aqui que eu apliquei, eu já vou fazer a remoção dele aqui para vocês observarem. E para remover esse laminado, eu evito remover ele pela borda, assim, puxar ele pela borda, tá? Se você tentar remover ele pela borda, pode acontecer de quebrar, às vezes até quebrar o laminado. Então, o laminado de resina aqui no caso, né? Então, eu observo aqui a trajetória de inserção e tento remover ele pelo meio, assim, ó. Geralmente, só uma forçadinha assim, pelo meio ali, você já percebe que ele vai soltar, ó. E agora, eu consigo visualizar internamente toda aquela marquinha com lápis carandache, ela sai aqui na resina. Toda aquela marquinha que eu fiz, ela vai sair aqui na resina. Então aí eu tenho uma certeza de que o laminado está exatamente em cima do término, ou passando, ou faltando, se eu preciso aumentar um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês agora, vou mostrar para vocês a espessura desse laminado. Olha que interessante, ó. A espessura que ficou essa resina, ó. 0,2 do milímetro. Essa casquinha de resina ficou com 0,2 milímetro. Isso é bem legal porque eu posso passar uma cerinha aqui por cima e deixar ele com 0,5 milímetro para fazer a injeção. Aí eu vou injetar essa estrutura, até mesmo porque para injetar uma estrutura com menos de 0,5 milímetro é arriscado falhar. Então eu prefiro injetar, fazer uma casquinha assim com 0,2, 0,3 de resina. Aí eu tenho um limite até para esculpir, que é bem legal. Porque quando eu vou fazer a escultura em cera, eu já tenho um limite mínimo, ou seja, um limite máximo para desgastar a cera. Essa resina vai me orientar nesse limite para que o laminado não fique tão fino durante o processo de escultura. E ele fica muito estável e já fica no limite certinho. Então eu acho essa técnica com a resina, fazer uma base em resina, e ela feita dessa maneira, assim, com essa técnica, eu não tenho distorção da resina, isso fica bem legal. Às vezes eu fiz já várias técnicas de enceramento, então eu tinha muita dificuldade no início. Eu começava a esculpir, a cera saía do troquel. Eu tenho vários alunos que relatavam para mim: eu não consigo esculpir os laminados muito finos, às vezes eu perco um pouco a noção da espessura da cera, fica muito fino. Então a resina, ela ficando com 0,3 do milímetro, 0,2, ela já dá uma orientação mínima, que você precisa deixar um pouquinho mais grosso ali para poder fazer a injeção, para você não ter problemas de falha.
Existem várias técnicas de enceramento. Essa daqui é uma possibilidade. Vou dar continuidade aqui e aplicar nos outros elementos. Vou até tirar o outro canino aqui já. Ó, esse aqui eu já tirei. Vou remover aqui o outro canino. Às vezes, se você puxar assim, o que vai acontecer? Você pode puxar, a hora que ela soltar e pode acontecer até de quebrar. Então, para evitar esses acidentes, eu venho com o instrumental aqui, observa a trajetória de inserção dela. Eu sei que ela sai nesse sentido aqui, ó. Então, com delicadeza, eu aperto ela um pouquinho aqui, ó, ela já começa e já sai, ó. Olha que legal. E aí, já fica ali a marquinha certinha, até onde eu levei a resina. Inicialmente, quando eu comecei a fazer isso aqui, eu tinha um pouco de dificuldade, às vezes ela ficava meio encaroçada, não ficava com essa lisura. Com outras resinas, às vezes ela escorre. Então, com essa resina da GC, eu consigo ter um controle melhor, essa resina Pattern. Ela me permite um controle de espessura, de estabilidade, e ela não fica encaroçada. E também outras resinas que eu já tentei fazer, ela às vezes fica meio arenosa, assim, não fica legal. Essa resina eu achei fantástica para utilizar nessa técnica, e eu tenho tido resultados bem interessantes, assim, tenho gostado do resultado. E eu achei assim fácil de ensinar para a equipe no laboratório, para eles estarem reproduzindo a mesma técnica. Agora eu vou passar aqui para os outros laminados e vou passar para vocês uma dica também bem interessante. Quando nós temos dificuldade de espaço, né, entre os elementos, porque nesse caso aqui é um caso que tá fácil de fazer, porque eu tenho espaço entre os dentes, tem diastema, então tem espaço para fazer os laminados. Agora, em outros casos, por exemplo, onde tem os preparos já estão encostados, então tem que ter bastante cuidado ali com relação aos pontos de contato. Tem uma dificuldade enorme. Então a resina ela já me permite esse espaço mínimo ali. Então, insera, às vezes, para fazer o enceramento de uma meia, de um ponto de contato onde tem um pouco espaço, principalmente em caso de laminado, é bem mais difícil. Já com a resina eu tenho mais facilidade em fazer isso. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Fazer aqui mais um incisivo central. Ó, começo sempre pelo término. Fechei o término aqui. Observa que essa resina, ela fica certinho no término, ela não escorre além do término. Eu acho bem mais fácil fazer com ela. As coisas já ficam assim, meio caminho andado já. E o fato dela não ficar arenosa quando ela polimeriza, às vezes você vai fazer, de um modo geral, vai fazer essa aqui com uma resina que não tem essa qualidade aqui, ela tende a ficar com a borda meio arenosa, assim, então isso dificulta bastante. A resina não fica com uma polimerização boa, às vezes em camadas finas, assim, muito aplicado nessa técnica do pincel aqui, né, pó e líquido. Aí a vaselina, o ideal é passar pouco vaselina, porque a vaselina reage com a resina, então é importante não exagerar na vaselina, né? Passar apenas uma quantidade que vai promover aí um isolamento sem causar alteração na resina.
Olha que legal que fica aí a adaptação dessa casquinha de resina. Agora que eu já fiz aqui a base de resina de todos os elementos, o que pode acontecer muitas vezes, em alguns casos, ou na maioria dos casos, né, onde o espaço, eu não tenho todo esse espaço com diastema, às vezes o ponto de contato já vai ser ali com a faceta, então vocês podem observar que eu tenho até dificuldade de encaixar esse lateral e o central aqui, porque o ponto de contato vai ser feito com a faceta, então o espaço está um pouco reduzido. Nos centrais aqui também, já está encostando ali, ó. Mesmo que eu deixei fininho. Então, se por acaso essa situação aqui ficar muito espremida, assim, um ficar interferindo, o outro encaixar, o que pode ser feito? Pode ser feito um ajuste. Nessa fase aqui, eu faço um ajustezinho com uma borracha. Como as peças são bem finas, eu evito usar broca aqui. Se eu for usar uma broca de corte fino, uma broca para resina, mas de corte fino. Geralmente são as brocas para metal, né? Para acabamento de metal, que são corte fino, uma de tungstênio de corte fino. Mas eu prefiro fazer com uma borrachinha. Que borracha? Eu uso essa borracha aqui, que é uma borracha Hexacerapol, essa rosinha. Só que tem um detalhe, para usar essa borracha, para desgastar essa resina, para ela desgastar com eficiência, ela não distorcer a resina, tem que usar em baixa rotação. E assim, não dá para fazer deixa eu só ligar o motor aqui. Isso. Muito bem. Não dá para fazer uma peça bem grossa, espessa e depois afinar na borracha. Isso não vai dar certo, tá? Então, assim, ficou um pouquinho o ponto de contato, tá atrapalhando, às vezes tem um carocinho, pouca coisa. Pequenos ajustes com essa borracha é possível. Então, para isso, você ajusta aqui para mais ou menos umas 10.000 RPM e faça um ajuste com muita delicadeza, assim, ó. Até mesmo porque se você fizer um desgaste muito severo, assim, com alta rotação e aquecer, vai empenar essa resina, ela vai desgastar, ela vai ficar distorcida. Toda resina, quando aquece, ela sofre distorção. E aqui não, aqui foi só um ajustezinho bem de leve, foi uma casquinha. Um acabamentinho assim, ó. Bem de leve, com muita delicadeza, você pode fazer, ó. Não tem problema, não vai distorcer a resina, uma vez que ela está sentadinha no modelo, no troquel. Então, esses ajustes bem pequenos pode ser feito e aí já encaixou com mais facilidade, ó. Se o central aqui tivesse com mais volume, estiver interferindo também, ó, pode vir aqui com delicadeza, ó. Isso aqui eu já tenho mais dificuldade de fazer na cera. Então eu prefiro fazer em resina. Às vezes a cera, você vai fazer um enceramento de um laminado assim em cera, é complicado fazer isso aqui em cera. Para fazer tudo unido, tal, depois separar e acrescentar. Mas eu prefiro fazer na resina, eu tenho uma previsibilidade melhor. Bom, agora que eu já fiz aqui essa base de resina, que ela tem aproximadamente 0,2, 0,3 do milímetro, tá com uma camada uniforme, tá tudo bem assim, eu posso dar uma engrossadinha nesses laminados. Eu vou levar eles assim para uma espessura de mais ou menos meio milímetro, só para facilitar eu injetar ele, porque o meu objetivo depois é deixar essa base, deixar essa subestrutura com aproximadamente 0,2 a 0,3 do milímetro. Esse é o meu objetivo, da espessura mais ou menos que ele já está aqui. Só que se eu fizer isso, injetar ele assim,
já tentei fazer, aconteceu algumas vezes dele falhar, por ser muito fino. Então eu prefiro engrossar um pouquinho, para que eu possa trabalhar com ele, fazer a injeção dele, fazer o acabamento, a adaptação e depois eu afino um pouquinho. Eu prefiro fazer dessa forma para ter mais segurança para injetar. Então vamos lá. Agora, para enceramento, o ideal é você usar uma cera ideal para laminado. Essa aqui é uma cera dessa série aqui da Artworks Press da Odontomega. Eu acho bem interessante essa cera. Essa aqui é a cera cervical, dessa mesma linha. Essa aqui é a cinza. Tem outras cores, tem bege, tem verde. Eu prefiro a cinza, que ela dá um contraste melhor. Ou a bege, que ela dá um contraste melhor, é opaca, dá uma visualização melhor de detalhes, até de espessura. Como essa casquinha de resina ela é bem fina, então tem que ter um pouco de cuidado para não colocar muita cera de uma vez, que se você colocar uma quantidade de cera muito grande de uma vez, vai aquecer o laminado aqui de resina e ele pode sofrer distorção. Então eu vou engrossando ele aos pouquinhos, ó, passando um pouquinho. É só uma pequena cobertura de cera para reforçar ele. E se eu fizer ele mais grosso já em resina, pode ser feito. Eu prefiro fazer ele fininho em resina, já é uma regra no laboratório. Uma pessoa que faz bastante isso aqui no laboratório, ela adquire habilidade, é bem fácil de fazer, dá pra, vamos dizer assim, enquadrar na produção. Não tem muito segredo assim. Uma pessoa que já está iniciando aí na anatomia consegue fazer essa casquinha de resina com algumas dezenas de treinos aí, já consegue fazer. Só treinar um pouco já deixa no término com uma consistência, numa textura bem legal. E depois fazer essa cobertura com cera, ó. É como se fosse fazer um cupping, né? A proposta é fazer um cupping. Essa é uma possibilidade com o silicato. O silicato tem indicação para fazer laminados maquiados, né, com monolítico. Tem indicação para fazer a técnica de cutback. Pouco se fala de fazer subestrutura assim em cupping. Mas essa daqui é uma possibilidade. Muito bem, agora que eu já fiz aqui a base de resina, já passei essa cerinha aqui por cima, já dei uma pequena engrossada aqui na resina. Vou medir aqui para vocês terem uma ideia da espessura que está essa base, ó. Tá com meio milímetro. A cerinha aqui, ó, tá com meio milímetro. A cera e a resina. Nessa espessura aqui de meio milímetro em média, eu consigo injetar ela com facilidade. Depois que eu injetar, eu vou afinar um pouquinho. Agora, o que eu faço? Eu isolo novamente. Para fazer a inclusão, eu vou engrossar um pouquinho o bordo. Porque se vocês observarem, essa resina na borda tá bem fininha. E às vezes eu já injetei peças finas assim e aconteceu de falhar um pouquinho o término. Ou também já aconteceu de, na hora de dar o acabamento, de desincluir as peças, às vezes ela muito fininha assim, pode acontecer de quebrar. Para evitar esse problema, eu passo uma cerinha de bordo, cobrindo essa resina e engrossando ela um pouquinho, deixa ela um pouquinho mais grossa. Como nós já vimos antes, essa resina aqui da borda, ela está na mesma espessura do meio da peça. Então ela deve estar com 0,2 mais ou menos. Então eu engrosso ela e deixo ela com meio milímetro. Ela fica mais grossa um pouquinho. Depois eu afino na borracha. Eu prefiro fazer assim.
porque assim eu tenho uma margem de segurança melhor para injetar as peças e também uma margem de segurança para fazer o acabamento, para desincluir as peças, e isso me dá mais segurança e evita quebrar o término das peças. Então, nesse caso, eu uso uma cera de bordo. Essa cera cervical da mesma marca aqui da Odontomega. Por que a cera de bordo? Porque ela é uma cera mais macia, ela tem menos contração e ela é uma cera indicada para fazer esse bordo, por ter menos contração e ser mais macia, ser menos quebradiça. Então eu isolo novamente, passo aqui o lápis no término para visualizar melhor aqui o término. Posiciono o laminado aqui, seguro ele aqui com o dedo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a temperatura. E agora eu aplico uma camadinha em todo o término. Para fazer esse acabamento de término aqui, eu prefiro usar um Rollenbeck. Eu fiz uma pequena mudança nesse instrumental, deixei ele mais fininho, dei um acabamento aqui no corte dele, porque assim eu consigo visualizar melhor o término, tem uma visualização melhor aqui, ele me dá mais visibilidade para fazer esse acabamento de término. Então eu dou uma afinadinha aqui para fazer o acabamento onde eu apliquei a cera com o gotejador, para dar continuidade. E depois com a lateral do instrumental, eu vou recortando aqui o excesso. E a resina, ela acaba sendo o meu limite aqui, para fazer esse recorte. Então eu recorto com a instrumental até ele chegar na resina, porque a resina já fiz esse término com a resina. A cera só vai regularizar, porque a resina ela fica certinho no término, mas muitas vezes não fica bem regular, assim, a bordinha não fica bem lisinha, então a cera ela dá um acabamento melhor de término. Existe outra técnica que eu já até utilizei, que é fazer a resina um pouquinho menor, tipo, faz ela faltando assim pro término 1 milímetro ou 2 milímetros, e depois faz o acabamento e o selamento do término com a cera. Essa é uma outra possibilidade de fazer esse enceramento. Eu prefiro levar a resina até o término e depois fazer um acabamento na própria resina, engrossando um pouquinho o término com ela, com a cera. Eu acho mais interessante. O que acontece muitas vezes é que quando eu faço isso aqui, que eu engrosso um pouquinho o término, novamente essas peças não vai encaixar todas elas no modelo troquelizado, porque eu engrossei um pouquinho o término ali com a cera, ó. Então não vai encaixar mais. Aí nessa fase eu já deixo elas fora do troquel. Assim eu tenho um término mais uniforme com a cera e bem resistente, que não fica quebrando no manuseio, né? Aqui eu tenho uma subestrutura feita com resina e cera de aproximadamente 0,5, 0,6 do milímetro, meio milímetro, 0,4. É uma subestrutura que dá uma resistência legal. Se eu tivesse que encerar essa peça aqui já com anatomia para injetar ela monolítica, eu usaria a mesma técnica. Só um detalhe aqui, eu esqueci de mostrar para vocês antes. Essa muralha foi feita com base nesse enceramento. Anteriormente eu fiz o enceramento e fiz essa muralha. É importante durante o enceramento da subestrutura estar observando essa muralha. No caso aqui de subestrutura nem tanto, ela tem pouca influência, mas é legal, eu só quis mostrar para vocês, porque se fosse fazer na técnica de cutback, por exemplo, então a muralha seria muito importante até para fazer o enceramento. Aí eu até utilizo a muralha para fazer esse enceramento, para encerar o dente inteiro na técnica de cutback. Como eu estou fazendo só a subestrutura, nessa fase eu praticamente não uso a muralha. Eu vou usar a muralha depois para fazer a aplicação da cerâmica aqui sobre essa subestrutura de silicato.
Agora que eu já fiz as bases de resinas, né, as bases de resina, já fiz o enceramento, eu já tenho os laminados aqui mais ou menos com 0,5 milímetro, já passei uma cerinha, já fiz selamento de bordo. O próximo passo agora é incluir essas bases, né, essa subestrutura. Ela não vai encaixar aqui porque eu engrossei um pouquinho o término. Observa que elas não vão encaixar, porque o término está um pouquinho mais grosso. Então, agora que eu já tenho essa subestrutura de resina e cera, eu vou passar para o processo de inclusão, vou incluir isso aqui em anel, revestimento, fazer a prensagem, e depois da prensagem, desincluir, fazer acabamento e tudo mais, adaptação de bordo e tal. E aí vamos falar de estratificação. Aí eu vou estratificar. Esse caso é um caso que eu vou fazer com a cerâmica da GC, com a Alice. Então eu vou usar uma pastilha MT B00, que é uma pastilha bem branquinha, é equivalente a um BL1. Depois eu vou explicar para vocês, eu vou falar sobre essa pastilha. Agora eu vou fazer a inclusão dessas 6 subestruturas para fazer 6 laminados. Para fazer a inclusão, antes de fazer a pesagem, para saber a quantidade certa de pastilhas que eu vou utilizar aqui, é importante já posicionar o sprue. Então sempre, antes de fazer a pesagem da cera, já fazer o posicionamento dos sprue, ou seja, do conduto de alimentação, e pesar o laminado, né, ou a subestrutura, ou se for um caso de monolítico, pesar com sprue. E em caso de dentes anteriores, eu coloco mais ou menos com 45 graus de inclinação. Então, considerando que aqui seria 90 graus, eu coloco aqui em 45 graus de inclinação na incisal. Coloco sempre assim.